esteja em nossos corações. O tema da nossa palestra de hoje é cristianismo, espiritismo, tá? É que vamos corrigir num instantinho, tá? Vamos adicionar aqui a palavra que está faltando, cristianismo, tá? Pronto. É isso aí. Então, agora o nosso tema está certo. Vamos ver algumas considerações sobre cristianismo, espiritismo e materialismo. O Evangelho, segundo o Espiritismo, ele traz os ensinamentos de Jesus à luz da doutrina espírita. Mas o Evangelho, segundo o Espiritismo, ele não abrange todos os ensinamentos de Jesus. Ele não contém todos os evangelhos de todos os evangelistas. Nós temos como evangelistas Mateus, Lucas, Marcos e João. A Federação Espírita Brasileira, ela, no acerto, ela está através de um projeto, de uma série de livros chamados de O Evangelho Rede Vivo. A Federação Espírita Brasileira, está construindo, escrevendo uma série de livros que vão conter todos os evangelistas, todos os ensinamentos trazidos pelos evangelistas. E o Evangelho Rede Vivo, esse projeto da Federação Espírita Brasileira, ela começa com esse primeiro livro, chamado primeiro livro, ou primeiro tomo, Introdução ao Estudo do Evangelho Rede Vivo. Esse Evangelho Rede Vivo, ele está sendo estudado aqui no Centro Espírita Irmão Erasto, na quarta-feira, portanto hoje, às 14 horas. É um grupo aberto que todos estão convidados a participar. Nós estamos vendo aqui, né, Deus, Cristo e Caridade. Este é o lema da Federação Espírita Brasileira. Ela adota também, em seus livros, ela coloca o ramo de oliveira. Jesus disse: eu sou a videira e vós sois os ramos. E o ramo precisa dar fruto, dar bons frutos. Aquele ramo que não der bom fruto, ele será cortado e lançado no fogo. Um alerta, né, para todos nós. Então, como está dito aqui, o Evangelho Rede Vivo, ele chega no momento oportuno em que uma devastadora crise moral abrange o mundo atual. Essa devastadora crise moral, todos nós cristãos espíritas, estamos preocupados porque nós
não temos como aquilatar e não temos ainda, não somos ainda sabedores quando que ela vai parar. Nós sabemos que essa crise moral, ela será debelada. Por quê? Porque o Cristo está no comando. Cristo Jesus, ele é o fundador do nosso planeta. Ele é o governador espiritual, o diretor espiritual do nosso planeta. Então, ele é responsável perante Deus pelo progresso, pela evolução do nosso planeta. E todos nós sabemos que o progresso, a evolução, é lei de Deus. E ela acontecerá, mais cedo ou mais tarde. Nos ensina a doutrina espírita que para nós, né, para os seres humanos, Jesus, né, é o tipo de perfeição moral que a humanidade pode aspirar na Terra. Jesus é aquele espírito mais perfeito que veio à Terra, que habitou na Terra. Ele era intermediário de Deus. Ele recebeu essa missão, essa tarefa, diretamente de Deus. Então, intermediário. Tanto é assim que muitos, né, intitulam Jesus como o médium de Deus. Então, Jesus é o modelo mais perfeito, né, para nós, habitantes da Terra. E a doutrina que ele ensinou é a mais pura expressão da lei de Deus. Porque, sendo Jesus o ser mais puro que já apareceu na Terra, o Espírito Divino o animava. Deus o animava. Deus falava diretamente com ele. Portanto, como o Evangelho de Jesus, os ensinos de Jesus, trazem, né, a ideia, o pensamento moral, o conhecimento moral e espiritual mais elevado que o homem pode aspirar, que o homem conhece, é o ensinamento, o Evangelho de Jesus, o Novo Testamento, é o código moral por excelência, porque trata da lei de amor, cujos preceitos orientam como deve a criatura humana se conduzir no bem, em qualquer tempo, situação e contexto. Né? Todos nós sabemos que Deus é amor. Então, a lei de Deus é amor. Né? Todos nós temos a informação, né, que quando Jesus foi interrogado sobre qual era a lei de Deus, ele falou, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Nisso está contida toda a lei e os profetas. E que consiste o amor? É fazer aos outros tudo aquilo que eu quero que os outros me façam. Não tenhamos dúvidas, Jesus, o governador do planeta Terra, será conhecido e amado por todos cedo ou tarde. Essa ainda é uma tarefa gigantesca para os cristãos. Né? Entre os cristãos estamos incluídos nós, espíritas, né? Católicos romanos, todas as igrejas protestantes, os evangélicos, né? E a população da Terra é estimada hoje em 8 bilhões. E somente 36,5% da população é cristã. Vejam, tarefa hercúlea para que os cristãos façam com que o Evangelho de Jesus seja conhecido, seja divulgado, né, em todo o mundo. Né? Divulgado através da palavra e principalmente através do exemplo. Allan Kardec, que é o codificador da doutrina espírita,
ele recebeu, né, de Jesus essa incumbência de nos trazer a terceira revelação, a terceira revelação, que é o Espiritismo. Allan Kardec, ele foi intuído pelo Espírito de verdade, pelo próprio Cristo, né, para que ele pudesse sistematizar, colocar em livros, isto é, codificar em livros os princípios e as leis que regem a relação do mundo espiritual com o mundo material, a relação dos espíritos com nós, espíritos habitantes da Terra, porque todos somos espíritos. A doutrina espírita é a continuação do cristianismo, né? É a promessa que o Cristo fez. Eu estou indo, partindo para Deus, mas não vos deixarei órfãos, né? No momento oportuno, o Espírito de verdade, né, o Paráclito, o Consolador, será trazido para vocês, que vai relembrar tudo aquilo que eu ensinei e ainda mais. Acrescentará outros ensinamentos que hoje vocês não têm a capacidade de compreender. Então, hoje o mundo mais evoluído, né, intelectualmente, moralmente, nós temos mais seres humanos de compreender a complementação, a ampliação dos ensinamentos de Jesus. Mas todos eles, embora a doutrina espírita seja a continuação, no nosso tempo, do Evangelho, a lei do amor que Jesus ensinou, ela é sempre presente em nossas vidas. A lei do amor, é a lei que rege não somente a nossa terra, mas rege a terra, rege o universo, e é a lei para todos sempre. Lógico que, com a evolução, a qualidade do nosso amor será cada vez mais elevada. Allan Kardec, quando ele começou a escrever o Livro dos Espíritos, ele, intuído pelos espíritos mensageiros de Jesus, ele utilizou na construção desse livro a dialética. A dialética é um tipo de argumentação em que se utiliza a tese e a antítese, em que se coloca um pensamento e logo em seguida se procura verificar o que se opõe. E dali, das duas ideias, se tira uma ideia mais perfeita, uma ideia luminosa. Então, essa é a dialética que Sócrates, né, o filósofo Sócrates, utilizava nas suas explanações, nos seus ensinamentos. Ele lançava alguma ideia e perguntava para os seus discípulos o que eles teriam a falar sobre aquilo. Então, devido à argumentação de um, de outro e dele próprio, Sócrates, se tirava o ensinamento. E no Livro dos Espíritos, quem leu o Livro dos Espíritos, nós podemos notar que o Kardec faz a pergunta aos bons espíritos, aos espíritos que são de Deus, e eles respondem. Tá? Então, é uma dialética, um diálogo, tá? Onde a ideia é dialogada, né? É argumentada. E, além disso, né,
tem no Livro dos Espíritos alguns escritos em que Kardec, sempre com a intuição, com a direção do Espírito de Verdade, ele complementa a instrução dos bons espíritos. Então, ele utilizou na construção dos livros básicos da doutrina espírita a dialética socrática. Mas como essa dialética foi usada por Kardec na construção de livros que tratam da moral espiritual, da moral de Jesus, né, que nós chamamos de moral espiritual, ou também podemos chamar moral espírita cristã, essa dialética ela é denominada de dialética espírita ou dialética espiritual. O Livro dos Espíritos, ele surgiu em 1857. O espírito de Viana de Carvalho, este espírito, quando encarnado, ele viveu no final do século XIX e início do século XX. Ele foi um dos baluartes da doutrina espírita. Nesse tempo, a Igreja Católica argumentava, atacava, através das palavras dos sacerdotes durante a missa e também nos veículos de comunicação, seja no rádio, seja nos jornais, atacava a doutrina espírita. E Viana de Carvalho, ele tinha um grande conhecimento do Evangelho e da doutrina espírita. E, devido à sua cultura, ele conseguia rebater de uma forma forte, vigorosa, todos os ataques contra a doutrina espírita. Ele fundou pelo menos 2 jornais. Como ele era um oficial do exército, ele morou em várias cidades. Morou no Rio de Janeiro, morou em Salvador, em Curitiba, no Rio Grande do Sul, em Alagoas. Em todos esses estados, esses locais, ele escreveu, foi um grande palestrante em defesa da doutrina espírita. O seu verbo era um verbo inflamado e que seduzia as pessoas. Multidões acorriam para ouvi-lo. E ele chegou a ser, então, indicado como orador oficial da Federação Espírita Brasileira. Nesse livro, chamado Espiritismo e Vida, esse livro, ele contém mensagens de vários espíritos, entre eles Viana de Carvalho, e o médium é Divaldo Pereira Franco. Uma das mensagens que foi ditada e assinada por Viana de Carvalho, ele intitulou essa mensagem de Dialética do Espiritismo. Tá? E esse espírito, Viana de Carvalho, ele assim se pronuncia, entre outras palavras, né? Diz ele, com essa obra granítica, isto é, com o Livro dos Espíritos, nasceu a dialética espírita, portadora de conteúdos para resistir aos carmatelos do marxismo e de outras expressões do materialismo. Viana de Carvalho, ainda nessa sua página, ele disse o seguinte, que em 1848, em março de 1948, nos Estados Unidos, no estado de Nova York,
as irmãs Fox começaram a ouvir os ruídos, né? E esses ruídos eram produzidos por espíritos. E, através daí surgiu, né? Além desses e outros fenômenos, como das mesas, né? Girantes, das cadeiras que batiam, né? E da onde depois o Kardec, estudando aqueles fenômenos, descobriu, ele deduziu, chegou à conclusão que a matéria não podia ser inteligente, não podia dar a resposta inteligente, e que atrás daquelas batidas havia alguma inteligência, e ele chegou à conclusão que eram espíritos. Daí, né, ele trouxe para nós a doutrina espírita, através dos 5 livros básicos da doutrina espírita, né? Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, nessa ordem, o Evangelho, tá? A Gênese e depois Céu e Inferno, tá? E vejam, ele diz, para resistir os camartelos do marxismo, isto é, camartelo é um instrumento, um tipo de martelo de demolição. Então ele já está dizendo que o materialismo, né, veio para destruir o espiritualismo. Tá? E ele disse que em 1848, quando surgiu os primeiros ruídos que foram estudados no estado de Nova York das irmãs Fox, esse fenômeno mediúnico apareceu em março de 1848. E ele diz que o espiritismo, a partir daí, surgiu para combater o materialismo que tinha sido lançado no ano de 1848 por Karl Marx e Engels. Então, foi graças às provas espíritas da sobrevivência da alma e à explicação racional dos problemas espirituais que a onda materialista do século XIX pode ser refreada. O Viana de Carvalho, ele também nos diz que o Espiritismo, ele trouxe um roteiro de segurança para a iluminação e felicidade do ser humano. E para que, então, o mundo que estava sendo submergido no materialismo cruel tivesse a possibilidade de fugir, de se contrapor-se a esses ensinamentos e encontrar o caminho da espiritualidade, que é o caminho da felicidade. Vamos de maneira simples, tá? De maneira resumida. Materialismo é um sistema que sustenta ser a matéria a única realidade do universo e que todas as atividades são exclusivamente efeitos da matéria, não havendo, de forma alguma, qualquer substância imaterial. Consideram a matéria como o motor do universo. Completamente contrária aos ensinamentos do Cristo, Jesus, e do Espiritismo. Por isso, Viana de Carvalho nos diz que nós não podemos aceitar os ensinamentos do materialismo.
nós precisamos nos contrapor. A dialética do Espiritismo, por exemplo, é a dialética em torno de um ser integral, espírito, perispírito e matéria. Então nós somos, né, constituídos, resumidamente também, né, porque existem outros tipos de corpos no ser humano, né? Espírito, somos constituídos basicamente, espírito, perispírito e matéria. E o estudo, o conhecimento desse ser integrado por esses três corpos atende a todas as necessidades filosóficas e de comportamento por explicar as injustiças sociais e como solucioná-las. Todos nós sabemos o quê? Que nós somos herdeiros de nós mesmos. Todos nós sabemos que, através das vidas sucessivas, das reencarnações, né, hoje, o que nós sofremos, ou a felicidade que desfrutamos, foi angariada em vidas anteriores, e também um pouco nessa própria vida, né? Depende do nosso procedimento no bem ou no mal. Então, o cristianismo e o espiritismo, porque adota a moral do Cristo, né, trabalhando o caráter de cada qual, de modo que, ao assumir a governança do lar, a pessoa, o ser humano, da oficina de trabalho, a governança de uma cidade, né? Então, aqui, a política de governança, não a política partidária, nós estamos falando aqui, né? De Estado ou de nação, né? De governador, de presidente, não haja diferença de conduta entre o ser que pensa e aquele que age a serviço para o bem de todos. Que a pessoa que pensa, que acredita na moral evangélica, na moral do Cristo, ele, ao exercer qualquer atividade, no lar, no trabalho, na cidade, no Estado, na nação, ele tem de ser coerente com os ensinamentos do Cristo Jesus. O Espiritismo ilumina todos os conhecimentos humanos e, consequentemente, serve como poderosa ferramenta no direcionamento do progresso do planeta em todos os sentidos. Nós sabemos que a doutrina espírita, ela é, ao mesmo tempo, ciência, filosofia e religião. Então, através desses três aspectos, ela ilumina todo o conhecimento humano e todo o agir humano, toda a atividade humana. Então, o cristianismo e o espiritismo, né? Porque como nós, o espírita, segue o Cristo Jesus, segue o Evangelho, ser cristão e ser espírita é a mesma coisa. Nós somos, né, cristão espíritas ou espíritas cristão. Eu prefiro colocar, né, cristão espírita, porque Jesus vem em primeiro lugar. Tá? Então, o Espiritismo funda-se sobremaneira na moralidade espiritual, única capaz de desenvolver a criatura em sua jornada de progresso infinito. Né? A pessoa progredindo, adquirindo os conhecimentos de Jesus, né? Incorporando esses ensinamentos em seu espírito, sentindo e vivenciando, né? Ele faz com que o mundo progrida, o mundo melhore,
partindo do individual para o coletivo, né? O indivíduo agindo na coletividade, na comunidade. O Espiritismo, então, dilata o pensamento, ele rasga horizontes novos, né? Todos nós sabemos disso. Quem estuda o Espiritismo, né? Quem procura, né, folhear os livros da codificação, os livros básicos, os livros complementares, né, sabem que esses ensinamentos nos dilatam o pensamento e nos trazem ver horizontes novos, né? Trazem novos conhecimentos, novas ilações, a gente deduz e a gente adquire nova visão sobre o mundo, sobre os seres humanos, sobre a sociedade, como viver, como influir, como agir para o melhoramento de todos, como servir ao ser humano para que haja fraternidade e que haja a diminuição do sofrimento e que a felicidade possa crescer na Terra. Em vez da visão acanhada e mesquinha que concentra na vida atual, que faz do instante que vivemos na Terra único e frágil eixo do porvir eterno, o Espiritismo, mostra que essa vida não passa de um elo harmonioso e magnífico, um elo harmonioso e magnífico no conjunto da obra do Criador. Nós sabemos, né, que nos ensina o Espiritismo: nascer, morrer, viver, progredir sempre, tal é a lei, né? E o Espiritismo também nos ensina que a nossa vida não se resume à vida atual que estamos vivendo, né? Ela se prolonga. Nós morremos, vamos para o plano espiritual e voltamos a este mundo para progredir novamente. Então, há uma solidariedade entre a vida atual e as vidas futuras, né? Tudo o que nós aprendermos, tudo de bom que nós fizemos para o próximo, nós herdaremos na próxima vida, né? Então, há um elo entre essa vida e a outra. Então, nós construímos o nosso futuro, construímos a nossa felicidade. Enquanto que, na visão materialista, em que diz que a alma não existe e que o mundo, aliás, o ser humano é um produto aleatório do progresso da matéria, e que morrendo se extingue, tudo se extingue, qual é a visão, qual o estímulo ao amor, à paz, à bondade, ao perdão, à tolerância? Se vai tudo se extinguir, então o que é que o homem vai procurar? Primeira coisa, a sua felicidade própria. O materialismo é um estímulo ao egoísmo e ao orgulho, né? E só pode levar à infelicidade no mundo. Em lugar nenhum, não existe, em país nenhum, em que a ideologia materialista levou à felicidade do povo. Muito pelo contrário. São exemplos de sofrimento e de muitas infelicidade para o povo. Enquanto que o Espiritismo, pelas vidas sucessivas, né, nós temos um elo entre a vida de hoje e as outras vidas, um elo entre a vida de hoje e as vidas anteriores, e também temos um elo com outras vidas em outros mundos. Porque Jesus disse: na minha casa há muitas moradas, né? Progredimos na Terra. Quando atingimos o máximo de progresso que a Terra nos oferece, nós partimos para outro mundo. E assim, cada vez mais instruídos, cada vez com maior sabedoria, cada vez com mais amor, cada vez com maior felicidade. Meus irmãos, vamos colocar um slide final
devido ao adiantamento da nossa hora, tá? Então, vocês me permitam, eu vou ter de pular, certo? A mensagem cristã promove uma profunda renovação dos costumes sociais e religiosos. Cristo, quando veio ao mundo, o mundo vivia numa inferioridade muito grande. Né? As pessoas, né? Os trabalhadores, a maioria deles que trabalhavam nas casas e trabalhavam para o governo, serviços braçais e outros, eram escravos. Na família, quando o chefe morria, a viúva e os filhos ficavam sem nenhum conforto, sem nenhum amparo. Né? Jesus pregou a lei do amor, né? Da fraternidade, do serviço. Né? Jesus, lembram-se, Jesus, lá na última ceia, quando ele lavou os pés dos apóstolos, ele disse: eu estou no meio de vós como aquele que serve, e vocês sigam o meu exemplo. Então, o cristianismo trouxe uma renovação social e da religião. E podemos assim também acrescentar, né? Isso também foi devido à renovação moral, né, de cada ser humano que aderiu aos ensinos do Cristo. O amor resume a doutrina de Jesus inteira, porque é o sentimento por excelência. Deus é amor, a lei de Deus é amor. E só vivenciando o amor é que estaremos construindo a nossa felicidade. Porque estaremos dentro da lei. Fora da lei, somos infelizes. Os efeitos da lei do amor são o melhoramento moral da humanidade e a felicidade durante a vida terrestre. Quem já vive o amor, já vive momentos mais felizes, não é? Todo mundo, né? É só verificar em casa, no lar, no trabalho, quando eu vivencio o amor, a fraternidade, a bondade, a paciência, a tolerância, eu passo a viver em maior harmonia, né? Em maior paz, né? Com maior bem-estar, com melhor qualidade de vida. Portanto, a lei do amor que Cristo nos trouxe, ela extingue todas as misérias sociais. Obrigado, meus irmãos, pela atenção.